Vamos então aqui para o nosso trabalho de hoje. Nos bastidores da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo, capítulo número 5, elucidações valiosas, né? Então, nós finalizamos, só para a gente lembrar, esse nosso capítulo número 4, estudando o hipnotismo, em que o Manuel Filomeno de Miranda, lembrando aqui, algo que foi sendo revelado para nós aos poucos, né? Ele estava encarnado aqui, né? Ele não era desencarnado, não. Então a impressão que dava é que pelo fato dele trazer o livro para nós, fosse ali um livro que contasse a história a partir da perspectiva dele como desencarnado, né? Na verdade nós estávamos aqui acompanhando o espírito encarnado mesmo, né? Não tem não, do mexer não. Tá, vamos em frente, depois eu dou uma calibrada melhor para a gente poder focar aqui no nosso trabalho então. Tá? Hoje a gente dá essa... Deixa passar, depois eu faço um ajuste aqui. Então, nesse estudando hipnotismo, nós tivemos então, na primeira parte, né, a presença de um irmão espiritual, de um mensageiro do plano espiritual, trazendo aqui algumas orientações importantes para o grupo a respeito da história do desenvolvimento do hipnotismo aqui entre nós. Né, ele trouxe então aqui aquela viagem, falando sobre teorias, quem eram os pesquisadores, os objetivos dessas pesquisas, consequências desse conhecimento. E aí então, quando foi mais aqui na metade, então ele, nesse capítulo, ele então deu uma parada e ele trouxe para nós algo importante, né? Quando ele disse assim que... Deixa eu pegar aqui. Quando ele disse assim... ele trouxe a seguinte passagem. Isto posto, meus irmãos, examinemos o problema das obsessões entre os desencarnados e encarnados na esfera física. Aí então ele saiu do contexto histórico e entrou agora, né, na realidade da obsessão, que foi para isso, né, que essa instrução veio para entender de que forma que esse obsessor atuaria sobre aquele que seria obsediado, nesse caso, né, Mariana e o senhor Mateus, enquanto Guilherme, que era o obsessor, atuava no campo mental através da hipnose, né, concentrando os esforços para que aqueles pensamentos, aquelas ideias que se encontravam adormecidas naquele processo de culpa que vinha do passado, passaria então agora a ficar mais intenso conforme o espírito obsessor pela hipnose alimentava, né, aquelas imagens, aqueles sentimentos que estavam adormecidos. Bom, feito isso então, trazendo esse esclarecimento, no final aqui então vem exatamente a primeira parte, a primeira passagem, né, em que o Manuel Filomeno de Miranda traz para nós que ele se encontrava encarnado, né? Ele diz assim: um silêncio de emoções indescritíveis nos acompanhou a todos de retorno ao lar para o necessário repouso, enquanto a noite serena salmodiava canções em fios estelares estuando no infinito. Então aqui elucidações valiosas, né? Continuando ainda naquelas investigações. Guilherme, adormecido, fora transladado para local apropriado na própria terra, de modo a aguardar em refazimento espiritual o novo encontro com os antigos cômpares para as bênçãos da paz e, consequentemente, desobsessão do Sr. Mateus e de Mariana. O lúcido mentor esclareceu que, oportunamente, seria realizada outra entrevista com o perseguidor da família Soares, de modo a serem recolhidos esclarecimentos que facultassem as operações socorristas com o êxito que todos desejávamos. Sugeriu-nos igualmente o justo repouso e que, antes das tarefas em programação, buscássemos a serenidade da oração, a fim de podermos cooperar com mais firmeza e melhor entendimento dos problemas que afetam a marcha da evolução espiritual dos seres, embora, ao retornarmos ao corpo, não nos recordássemos com a nitidez que seria de desejar. Então aqui mais uma afirmação, né, de Manuel Filomeno de Miranda encarnado. Então ele, no plano espiritual, estava relatando para nós uma experiência que ele vivenciou quando encarnado, né? Então esse que é o contexto para nós. Ele ficou segurando essa informação até esse capítulo 4 do capítulo 5, né? Do 4 para o 5.
Antes do horário habitual, congregamo-nos na sede da União Espírita Baiana, no recinto destinado aos labores mediúnicos, e seguramente inspirado por Saturnino, o irmão Petitinga tomou de O Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando a leitura de comovedora página para a epígrafe: amar o próximo como a si mesmo, conforme se encontra no capítulo 11. Né? Então aqui nós temos mais uma vez, né, uma das orientações, por exemplo, que André Luiz trouxe para nós no livro Desobsessão, sobre, né, a rotina do trabalho, né, iniciando então com uma leitura para reflexões. Né? Então nós vimos lá no livro Desobsessão, André Luiz trazendo algumas sugestões de livros, do porquê da leitura, aquela leitura inicial, as reflexões, para somente depois se iniciar o trabalho. Então a gente viu aqui uma citação en passant, né, de passagem apenas, mas que faz parte de um programa de trabalho, exatamente para que toda a equipe se concentre, busque aquela harmonização, se desconecte com as questões extra-centro espírita, né, da correria do dia a dia, do cansaço, né, das preocupações, para focar naquele trabalho que se desenvolveria pela grande importância, como nós estamos vendo, principalmente no trabalho de desobsessão, em que há necessidade não apenas do foco por parte dos trabalhadores, mas da harmonia de pensamentos, das vibrações, para que todos possam colaborar, né, com a recepção do espírito, com a tranquilidade do trabalho e principalmente, né, com a sustentação por parte daqueles que atuarão de uma forma direta junto ao espírito. No caso, né, aquele que é o orientador, o doutrinador, o dialogador, né, assim como também os médiuns passistas que ficam ali atentos àquela necessidade imediata. As palavras, vibrando na tônica da compaixão, chegavam-nos à alma como mensagem de amor que a todos nos irmanava em perfeita comunhão espiritual. Logo depois, a reunião teve começo. Incorporando o médium Moraes, Saturnino elucidou que traria a Guilherme a psicofonia para melhor mergulho nos fluidos do sensitivo, de modo a diminuir-lhe a carga psíquica e o envolvimento nas faixas do ódio de que se via possuído desde há muitos anos. Algumas observações importantes nesse parágrafo. Primeiro, a palavra incorporando, né, essa expressão, esse termo incorporando, como a gente já viu, na verdade, né, não é tomar o corpo nesse sentido, mas incorporar, né, o médium incorporando a personalidade do espírito que se manifesta, nesse caso, o irmão Saturnino. Né? Então nós já entendemos que a ideia da incorporação não é o espírito entrar no corpo do médium, mas é ali, né, a conexão mental entre ambos e o espírito, então, podendo se manifestar. Outro ponto também aqui, qual é o propósito da conexão do espírito obsessor com o médium? Como ele foi colocando para nós aqui, no momento em que o espírito se vincula ao médium, esse médium, estando bem preparado, estando ali bastante sustentado, como é o caso, né, do nosso irmão aqui, que é o médium Moraes, ele era um espírito, ele era um médium, um espírita, né, trabalhador, um espírita bastante disciplinado, muito bem conectado com o plano espiritual, né, um modelo de virtude dentro do trabalho mediúnico, nós podemos dizer dessa forma. Então ele traz em si, né, nas suas vibrações, um padrão elevado, um padrão bastante equilibrado. No momento em que o espírito entra em contato com ele, através desse processo mediúnico, ele é envolvido por essas vibrações do médium, fazendo com que aquela carga negativa, vibracional e mental que ele traz das suas questões, né, do plano espiritual, do seu estado natural, ele passa a ser envolvido por essas vibrações, o que traz para ele aquela serenidade, aquela calma, aquela desconexão momentânea. É como se nós estivéssemos num lugar muito barulhento, bastante tumultuado, com gritaria, com brigas, com barulhos e tudo mais, e nós fôssemos então conduzidos para uma sala reservada, onde tem ali um ambiente fresco, um ambiente tranquilo, uma música harmoniosa, bem tranquila, proporcionando aquele silêncio mental. Então simplesmente sai de um ambiente tumultuado, que é o ambiente natural desse espírito, e ele então passa para um ambiente mais tranquilo. E naquele momento em que ele se encontra vinculado com o médium,
é o momento em que ele consegue pensar com um raciocínio mais tranquilo, com um raciocínio mais equilibrado. E é claro que ele vai trazer, sem dúvida nenhuma, né, o seu estado de perturbação. E para isso, muito mais do que o contato com o médium, há também então a assistência por parte dos trabalhadores que vão então aplicar passes nele. E essa transfusão fluídica vai então colaborar para que ele se encontre naquele estado mais harmonioso. Então, para isso, a gente vai lembrar sempre, o próprio ambiente do trabalho da desobsessão tem que ser esse ambiente, como a gente colocou, que vai isolar o espírito do seu estado natural. Sim, tem o caso da sustentação, por parte dos médios, por parte do próprio desenvolvimento de cada trabalhador, no que diz respeito ao desenvolvimento de valores, ao estudo, ao objetivo amoroso de assistência àquele espírito. Então nós vamos juntando uma série de elementos que vão criando um ambiente propício para tirá-lo, desconectá-lo momentaneamente daquela sua condição natural para esse estado mais tranquilo, mais harmonioso. Bom dia, Gilda. Então vamos lá. Só para a gente poder reler então esse trecho, para a gente poder visualizar melhor essa situação, esse cenário, né, que eu trouxe para vocês. As palavras, vibrando na tônica da compaixão, chegavam-nos à alma como mensagem de amor que a todos nos irmanava em perfeita comunhão espiritual. Logo depois, a reunião teve começo. Incorporando o médium Moraes, Saturnino elucidou que traria a Guilherme a psicofonia para melhor mergulho nos fluidos do sensitivo, de modo a diminuir-lhe a carga psíquica e o envolvimento nas faixas do ódio de que se via possuído desde há muitos anos. Então agora a gente já consegue entender o propósito, né, de trazer ele para a psicofonia, ou para a psicografia, seja ela qual for a forma de manifestação. Silenciada a voz do instrutor amigo, o médium foi dominado por estertores angustiantes, e como se despertasse de pesado sono, em que as imagens evocassem cenas muito dolorosas, o aflito perseguidor identificou o recinto em que se encontrava e, acometido de repentina ira, pôs-se a deblaterar. A gente lembra que esse é o segundo encontro que ele tem nessa instituição junto a esse grupo. Né? A primeira ele se encontrava muito desequilibrado, agora também ele já mostra isso, mas ele já se reconhece no ambiente e já é capaz também de identificar as pessoas, lembrando que no intermédio, né, entre a primeira e a segunda manifestação nesse centro espírita, já tinha também acontecido aquela reunião no plano espiritual em que ele se encontrou com aqueles que são, né, as vítimas da sua perseguição, aqueles a quem ele considerava como algozes, além, claro, né, dos orientadores do trabalho. Acalmado com passes magnéticos aplicados pelo doutrinador, nesse caso aqui, né, a gente vai lembrar que é o irmão Petitinga, né, esse sábio trabalhador espírita atuando nessa área, lentamente recobrou o equilíbrio e indagou a razão do constrangimento de que se via o objeto estando novamente ali. Ele se sentia constrangido porque ele se encontrava retido junto a esse grupo, né, no plano espiritual, acolhido em alguma instituição temporária, onde ele teria trabalhado para se desvincular dessa intenção da obsessão, e ele era conduzido à sua revelia a participar desses encontros. Então ele estava ali realmente se sentindo um prisioneiro, né, refém, né, dessas circunstâncias e dessas pessoas contra a sua vontade, porque ele queria ter liberdade de agir para poder atacar aqueles que eram objeto da sua obsessão. Muito calmamente, Petitinga explicou-lhe a necessidade do intercâmbio, a seu benefício mesmo, esclarecendo a inadiável urgência de voltar-se para o exame mais ponderado dos problemas que o infelicitavam, e dos quais somente o amor possui a tônica de poder conseguir a libertação. Aqui também um parágrafo despretensioso, mas que traz para nós também algo muito importante, né? Exatamente naquele momento em que ele se encontra naquele grupo envolvido naquelas vibrações, né? Ouvindo ideias diferentes para demovê-lo daquela intenção que ele tinha, era parte desse processo, ou seja, precisaria então novamente desconectá-lo daquela faixa vibratória e daquelas ideias que ele acabou absorvendo, né, por parte daqueles que eram seus instrutores, né,
A gente lembra do Dr. Teofrastos, que era aquele espírito que organizava no plano espiritual aquela comunidade que tinha por objetivo exatamente, né, trazer essa grande perturbação, essa perseguição, em nome de uma suposta justiça. Então precisava tirá-lo daquele ambiente. Trazendo ali um paralelo para o nosso mundo, imaginemos alguém, por exemplo, que faz parte de um grupo criminoso, de um grupo vicioso, que para poder conversar com aquela pessoa de uma forma mais clara, para que ele tenha um melhor entendimento, nós precisamos então desligá-lo temporariamente daquele grupo, colocá-lo num ambiente sereno, tranquilo e conversar com ele de uma forma tranquila. Trazer para ele novos argumentos, trazer para ele, chamá-lo à razão, trazer uma lucidez, para depois então ele pode até voltar para o ambiente, mas aquilo que ele absorveu foi o suficiente para começar a semear pelo menos novas ideias. Agora, falar com ele no meio do grupo onde ele se encontra, certamente ele vai se resistir cada vez mais. Porque é natural, né, no momento em que nós, seres humanos, nos encontramos no grupo que nós pertencemos, ao qual nós pertencemos, nós ficamos mais fortalecidos, mais confiantes, porque nós estamos amparados pelos nossos amigos, tanto para o bem como para o mal, né, e amigos entre aspas também. Então eu me sinto muito mais corajoso ao lado daqueles que me dão apoio. Quando eu então saio desse grupo, aí eu acabo ficando psicologicamente vulnerável a essas novas ideias. E essa vulnerabilidade também traz ali o lado positivo ou o lado negativo. Alguém que é tirado de um ambiente mais elevado, de um ambiente familiar, de um ambiente amistoso, levado sozinho para um grupo que tem o objetivo de desviá-lo dessa condição em que ele se encontra, ele também fica mais vulnerável. Então, sozinhos nós somos mais vulneráveis do que dentro do grupo ao qual nós pertencemos. Aqui, então, foi esse o objetivo. Desligá-lo daquele grupo e começar a conversar com ele de uma forma isolada para trazê-lo à razão. Esse foi o objetivo, então. Guilherme esclareceu quanto à necessidade que nutria de retornar ao corpo para dar prosseguimento à insidiosa cobrança, ressarcindo a justiça de que se acreditava o objeto. Lembrando que fazia parte dos seus planos voltar à reencarnação dentro daquela família Soares, através de Mariana. Esse era o primeiro projeto dele, né? Mariana, com acho que é Adalberto, o nome do namorado dela, que era um jovem mais velho, mas também tinha valores ali bastante distorcidos. Então a ideia era fazer com que acontecesse uma gravidez precoce, uma gravidez não planejada, ele reencarnasse através dela, ele se desenvolvesse no seio daquela família, e quando atingisse uma determinada idade, ele então assassinaria o avô. E provavelmente também se vingaria através dela. Esse era todo o projeto que ele tinha elaborado. E ele esclareceu isso naturalmente no encontro anterior, em que ele se encontrou com esse grupo, trazendo ali alguns esclarecimentos. Elucidou que numa das últimas reuniões do anfiteatro, aqui é um ambiente, um local no plano espiritual chamado anfiteatro, o Dr. Teofrastos apresentava o caso dele à multidão, que o aclamava delirantemente, exaltando a ética da justiça com as próprias mãos, nele vendo a vitória dos cometimentos que ali tinham curso. Como poderia agora recuar? Então a gente viu, né, ele estava nesse anfiteatro, ouvindo esse Dr. Teofrastos, que certamente, né, quando nós estudamos sobre o magnetismo, pessoas que trazem um magnetismo muito forte, capaz de envolver através das ideias, através das intenções, através dos sentimentos, aquelas pessoas, né, que estão ali se submetendo a esse magnetismo. Né? Então nós temos várias pessoas na nossa história, por exemplo, Jesus tinha um magnetismo muito forte, Madre Teresa tinha um magnetismo muito forte, Gandhi tinha um magnetismo muito forte e Hitler também tinha um magnetismo muito forte. Então o magnetismo em si é uma força muito poderosa que as pessoas trazem, alguns com maior e menor intensidade, mas o que importa para nós é de que forma que isso será utilizado. Esse Dr. Teofrastos, então, pelo que se mostra aqui, tinha uma capacidade muito grande de influenciar aqueles que se submetiam às suas ideias. E no local aqui, então, Guilherme, nesse anfiteatro, ele então recebia não apenas essas ideias desse Dr. Teofrastos, como também daquele público que se encontrava, que exaltava, que gritava, dizendo que
sim, ele tinha o direito de se vingar, que era justo que isso acontecesse, que ele deveria fazer justiça. Então ele saiu dali completamente fortalecido, né, e imbuído desse desejo de realmente fazer cumprir esse seu projeto. Então agora, como poderia agora recuar, depois de tudo aquilo, né, do apoio que ele recebeu? A entidade apresentava os sinais do desespero e da frustração da criança caprichosa que se vê colhida no engodo da leviandade pela observação ponderada dos genitores. Então ele se sentia frustrado, percebendo que agora ele não conseguiria colocar em prática tudo isso. Ignoramos a que anfiteatro se refere. Iniciou com habilidade e delicadeza o evangelizador, aqui o Sr. Petitinga. Que poderia ter ocorrido num anfiteatro que lhe trouxesse responsabilidades, especialmente em se tratando da prática inominável de crime covarde? Crime, revidou Guilherme visivelmente transtornado. O reino da justiça, que arde e fere nas mãos do regulador de leis, passa na sua cartilha a ser um crime? E o nefando suicídio a que foi levado pela deserção do lar, o adultério infame praticado por aqueles a quem você chama vítimas? Esquece as minhas dores e, interrompendo-o com muita destreza mental, redarguiu Petitinga a essa hora, semi-incorporado por Saturnino, que lhe apoiava a destra no centro coronário, irrigando a glândula pineal com altas doses de energia positiva. Não voltemos ao exame das razões do sofrimento que o macera, falou com gentileza. Não ignoramos que há leis soberanas que se encarregam de encontrar o devedor onde se encontre. Para tanto, porém, não se faz necessário que novos devedores ou infratores apareçam, criando desse modo um círculo de viciações lamentáveis. A lei, não desconhecemos, é de justiça, mas a justiça divina nasce nas fontes sublimes do amor e se manifesta por meios de misericórdia. Ao amparo do nobre instrutor, todo o cérebro do encarnado se fazia radioso à clarividência, dando a impressão de que o sangue conduzia poderosa substância luminosa a impregnar-se de cores suaves que o inundavam de dentro para fora. Então aqui só uma pausa para a gente poder lembrar. Primeiro aqui veio a ideia da justiça, tentando modificar, né, a justiça dentro da justiça divina e não da justiça dos homens, né, intoxicada pelas fraquezas, pelos seus valores imperfeitos, mas a justiça, né, do amor, que é exatamente essa que emana de Deus. O segundo ponto é exatamente o fenômeno mediúnico, como foi colocado, apoiava, né, o irmão Saturnino apoiava a destra, a mão no caso, né, no centro coronário, irrigando a glândula pineal com altas doses de energia positiva. Então André Luiz já falou também sobre isso, lá no Mecanismos da Mediunidade que nós estudamos, falando exatamente, né, sobre a forma como o espírito influencia no caso do médium, né, no caso da pessoa encarnada, sendo médium ostensivo ou não. Né, a gente vai lembrar sempre, né, daquela brincadeira do médium tijolo, né, e a nossa querida Cecília lembrava, né, que a intuição acontece através de uma transmissão mental. Né, e o nosso cérebro acaba então recebendo essas doses de energia e da mesma forma também essa transfusão de ideias, fazendo com que o encarnado absorva então aquilo que vai sendo desenvolvido, as ideias, né? E aí nesse caso a gente vai lembrar que tem um lado positivo e o lado negativo no uso desse recurso. Depois daqui então, ele coloca para nós também, né, da mesma forma, trazendo aqui o relato, né? Ao amparo do nobre instrutor, todo o cérebro do encarnado se fazia radioso à clarividência, dando a impressão de que o sangue conduzia poderosa substância luminosa a impregnar-se de cores suaves que o inundavam de dentro para fora. Então aqui, somente, né, por mais que nós tentemos, né, estimular a nossa imaginação para entender exatamente esse fenômeno, seria muito pobre diante da realidade. Aliás, tanto Manuel Filomeno de Miranda como também o próprio André Luiz são dois espíritos que devem ter sofrido muito
para tentar trazer para nós um pouco dessa realidade do plano espiritual, já que aqui nós não temos nada que possa se comparar com aquilo que visualmente eles encontram no plano espiritual, né? Não apenas como desdobrados, mas um detalhe, porque o médium desdobrado ele tem uma percepção do plano espiritual, mas o desencarnado tem uma percepção muito mais clara, porque até mesmo o desdobrado continua ainda sofrendo a influência das limitações pelo fato de estar mais vinculado ao plano físico do que ao plano espiritual. Então ele vai ter percepções, mas não se compara, né? Nesse caso, quando ele coloca essa luminosidade, essa irradiação que é percebida no corpo do encarnado, né? Então é bem interessante isso. E prosseguindo, aduziu: a qual anfiteatro se refere o irmão Guilherme? Ora, ao reduto em que nos reunimos para a aprendizagem de lições com o Dr. Teofrastos. E estimulada a mais amplos detalhes, a entidade, exteriorizando uma satisfação até então não revelada, elucidou: surpreende-me a sua surpresa. Acredita você que nós estamos aqui desarmados? Técnicos verdadeiramente poderosos são organizados a serviço da disciplina junto aos fugitivos que se escondem no corpo da carne e na terra. É disciplina. É interessante observar como são ignoradas as realidades do lado de cá, mesmo por aqueles que se aventuram a excursionar além das muralhas do corpo. Já que somos tão ignorantes, aventou Petitinga, rogaríamos que você nos esclarecesse melhor. Então aqui ele vai começar a descrever para nós essa organização, essa comunidade no plano espiritual, e nós já tivemos contato com algo parecido. Por exemplo, no livro Libertação, quando André Luiz fala sobre aquela cidade, né, nas dimensões inferiores, que era então ali, que era uma cidade dirigida pelo Gregório, né, aquele espírito que se colocava como líder daquela comunidade. Então assim nós vamos encontrar várias dessas comunidades da mesma forma que nós encontramos aqui no mundo físico. Mas vamos lá, vamos acompanhar a descrição que ele traz para nós. Então, já que somos tão ignorantes, rogaríamos que você nos esclarecesse melhor. Envaidecido, retrucou o perseguidor da família Soares. Ora, como narrei antes, quando na minha amargura solicitei ao Dr. Teofrastos a sua interferência segura, que me não foi negada. Paulatinamente, tomei conhecimento das suas ricas possibilidades, inclusive do espetáculo do anfiteatro, que ele promove semanalmente para os que deambulam livre dos corpos, porém algemados à ignorância, sem saberem como revidar o mal que receberam dos seus inimigos, que ainda não venceram as barreiras do túmulo. Assim, convidado por amigos numa quinta-feira, aos primeiros minutos após 00h, acorri ao local, que regurgitava de pessoas de ambos os lados para ouvirem e aprenderem com o mestre suas preciosas lições. Mais tarde, tomado como exemplo, foi meu caso narrado publicamente, e após apresentadas as linhas centrais da justiça que me compete realizar, fui aclamado e na última semana apresentei despedidas. Do chefe recebi elogios, a promessa do seu auxílio e ajuda constante durante os longos anos de afastamento do grupo, enquanto dure o meu mergulho. Então era aquela promessa, né? Esse mergulho no sentido de estar encarnado, e estando encarnado ele continuaria recebendo o apoio para cumprir, né, o desejo de vingança que ele tinha. Isso sim, assim foi prometido para ele. E lembrando também aqui, que nós já comentei sobre isso com vocês anteriormente, nós tivemos no livro Memórias de um Suicida, naquele capítulo que narra sobre a torre do Hospital Maria de Nazaré, que era ali um local de restringimento, onde tinha um espírito que ficava ali preso o tempo todo, passando por esse processo, né, de esclarecimento, de transformação de intenções e tudo mais. Esse espírito, não me recordo o nome dele agora, mas ele que foi um espírito que desencarnou através do suicídio e se dedicava intensivamente em influenciar encarnados também a cometerem suicídio.
dada, né, o seu grau de endurecimento, ele então foi conduzido e restrito nessa torre para evitar, primeiro, que a sua influência continuasse acontecendo, e segundo, que ele fosse trabalhado por espíritos específicos que se dedicavam a ele para ajudá-lo na sua transformação, na sua elevação. Mas era um espírito bastante endurecido, que estava ali há bastante tempo e, pelo que nós lemos, continuaria também há bastante tempo. Mas vamos lá. Alimentou-me a satisfação de que, embora separado pelo corpo, eu serei regularmente levado lá, mantendo os vínculos com a organização para não permanecer ao desamparo. Aqui nesse caso, né, como desdobrado. Então a ideia era, ele ficava encarnado, durante os desdobramentos ele seria sempre levado para essa organização para continuar sendo ali orientado e alimentado no seu desejo. E como ele relatou, chegando nesse anfiteatro, ele encontrou ali muita gente, tanto desencarnada como encarnada. Eis aí então, né, o vínculo que nós encarnados continuamos ainda tendo com o plano espiritual, tanto o lado positivo como o lado negativo. Muitos de nós somos conduzidos a determinados ambientes, determinadas colônias, onde continuamos o nosso trabalho, a nossa instrução e tudo mais. Inferiormente também acontece da mesma forma. Somos conduzidos a esses ambientes, onde ali continuamos ainda, né, alimentando esse vínculo com esses locais e com essas pessoas. Depois de expressiva pausa, asseverou: como vê, além do meu caso pessoal, conduzo agora a responsabilidade de agir em nome dos nossos, que veem em mim uma das representações dos vigilantes e defensores da verdade. Aqui em destaque essa expressão. Estávamos estarrecidos. Como não poderia ser legítimo o depoimento de um membro ativo da organização? Organização aqui com letra maiúscula. Né? Não havia dúvida, sim. Eu pensava. No entanto, como entender um anfiteatro nos moldes dos da terra, a funcionar no além-túmulo? Havia lógica, porém. Não é o mundo físico o representante dos efeitos? Assim sendo, quanto existe ao lado de cá? Do lado de cá, obviamente, há do lado de lá. Quantas lições, todavia, Deus meu, aguardando por nós, o orai e vigiai, sempre comandando os nossos destinos. Com serenidade que lhe era habitual, Petitinga não se fez surpreso. Antes referiu-se a Jesus, que preferia o apupо das massas à convivência com o crime e com a discriminação do poder temporal. O poder temporal é o poder do mundo material, né? Então Jesus preferia a convivência com essas pessoas do que sofrer, né, a influência do poder aqui entre os encarnados. A sua grandeza fora a sua suprema humildade, e o seu revide a todo mal foi a sua doação total aos perseguidores e afugentes com os braços abertos na cruz, como se, transformados em asas de amor, esperassem por toda a humanidade para amparar os infelizes e trânsfugas do dever, renovando-lhes as esperanças e sustentando-os na luta amoroso e forte até o fim. Os conceitos emitidos na mais pura emotividade pareciam sensibilizar o comunicante, que repentinamente pareceu aflito, desejando libertar-se dos liames da incorporação, no que foi atendido por Petitinga e Saturnino, que lhe aplicaram passes balsâmicos, fazendo-o adormecer. Os trabalhos prosseguiram normalmente, até a hora do encerramento, quando o instrutor, retornando à incorporação, explicou que naquela noite mesmo o grupo voltaria a reunir-se em desdobramento parcial pelo sono para prosseguimento das tarefas. As bênçãos da caridade e os tesouros decorrentes da comunhão fraternal somente os conhecem aqueles que exercitam a solidariedade. Todos demandamos o lar com um espírito lenido por esperanças consoladoras. Embora os membros da família Soares não houvessem participado do trabalho da noite, grande parte da tarefa fora desenvolvida objetivando a saúde e a paz daquelas pessoas.
Conforme planejado, reencontramo-nos na sala singela do socorro espiritual, os que participavam da assistência ao irmão Guilherme, conduzidos por Saturnino e os encarnados parcialmente desprendidos pelo sono. Registrava-se em todos uma lucidez espiritual bem expressiva, o que facilitava o labor dos benfeitores. Aqui também é interessante, né, de que forma que os desencarnados, as equipes espirituais, contam com o trabalho dos encarnados quando esses se apresentam com clareza e sintonia direta com esses trabalhos. Porque a maioria de nós, né, infelizmente, chega no mundo espiritual ainda completamente presos e alheios a essa realidade espiritual pelas ligações que nós mantemos ainda com o plano físico. Mas aqui nós vemos então um grupo de trabalhadores que, estando no plano espiritual, estavam muito lúcidos com relação ao trabalho e ao propósito em que eles se encontravam. Guilherme, anestesiado pelo sono hipnótico, fora trazido antes, e no mesmo compartimento, assistido por 2 enfermeiros da esfera maior, jazia inconsciente, velado, todavia, pelo carinho que lhe era indispensável para apaziguar as forças desconectas da ira e da decepção que lhe martelavam o espírito rebelde e infeliz. Então ele continuava ainda, né, sob a guarda, né, tutelado ainda pelas equipes espirituais que estavam atuando no caso dele. Isso a gente vai lembrar, fazendo uma conexão com o livro Aconteceu na Casa Espírita, quando falava, né, de uma falange de espíritos que desejavam atacar uma instituição, e para atacar essa instituição, eles começavam atacando os médiuns que trabalhavam nessa instituição. E aí, então, quando havia alguma desistência, né, quando havia ali um espírito, né, que deixava de cumprir o seu papel, que era um desertor, né, dentro da proposta de ataque, essas equipes espirituais, essas falanges, se mostravam ali muito irritadas, porque perdiam um trabalhador para as forças, né, no caso, nas forças do bem. Então aqui nesse caso nós podemos imaginar também como esse grupo, né, de Dr. Teofrastos e mais esses outros espíritos se viam, né, no momento em que esse, que era ali um grande tutelado por esse grupo também, se via ali sendo rendido por esses outros trabalhadores. Então era aquela revolta, né, aquela inconformidade e tudo mais que eles mostravam. Mas era inevitável, né, não tinha muita coisa que fazer, a não ser observar, né, e ver as coisas acontecerem. Poderiam até ter ali alguma contramedida para tentar ali se vingar dessa situação, mas ela estava consolidada já, porque Guilherme já estava ali, né, sob a guarda desses grupos, desse grupo de trabalhos. Após aplicados recursos magnéticos de despertamento em todos os desprendidos parcialmente pelo sono físico, para melhor lucidez relativa de que deveriam estar possuídos encarnados para as tarefas em programa, como explicou o instrutor, e quando todos nós nos encontrávamos com melhores possibilidades de registro nos centros perispirituais, elucidou Saturnino que naquela oportunidade fora planejada uma incursão aos domínios do Dr. Teofrastos para coletas de informes seguros no que tangia ao processo de desobsessão dos membros da família Soares e, mais em particular, de Mariana. Então aqui a gente viu então, né, o trabalho feito pelos espíritos em acolherem esses encarnados que participariam do trabalho, aplicando nele passes para que pudessem ficar ali mais atentos, mais lúcidos, né, sobre o trabalho que deveriam realizar. Mas aqui, como foi colocado para nós, era possuídos lucidez relativa de que deveriam estar possuídos. Né? Então, por que relativa? Porque é uma lucidez plena somente os encarnados já bem adaptados ao plano espiritual. Porque até mesmo desencarnados que passam ainda pelo estado de perturbação não têm clareza de raciocínio. Então, nesse caso aqui, eram os encarnados que estavam agora sendo assistidos para que pudessem colaborar com muito mais precisão. Expondo quanto ao imperativo do equilíbrio e da manutenção do estado de oração, equivalente à vigilância e à fé, informou que somente ele
Ambrósio, Guilherme e irmão Glauco, que já conhecíamos desde a ocasião da mensagem sobre o hipnotismo, que tanto nos sensibilizara, Petitinga e nós seguiríamos as observações no anfiteatro, enquanto os demais assistentes espirituais e o médium Moraes ali se demorariam na leitura evangélica e oração, contribuindo desse modo para os resultados almejados. Então, o irmão Glauco, o nome daquele espírito, que trouxe toda aquela lição sobre hipnotismo, né? Então, aqui, como a gente viu, o irmão Saturnino, Ambrósio, que era o assistente espiritual dessa equipe, o Guilherme, que era o obsessor, e aqui o irmão Glauco, que era esse espírito que vinha ali colaborar com a equipe. Somente eles estariam em contato com esse anfiteatro. Os demais permaneceriam em oração e leitura evangélica, para manter o foco e para dar sustentação. Isso porque, já podemos deduzir, esses espíritos não estavam, pelo fato de estarem em desdobramento, não estavam ainda prontos para poder lidar com um ambiente com uma densidade tão grande vibracional. A gente lembra que André Luiz, quando ele então, naquela caravana que ele foi visitar aquela cidade espiritual onde Gregório se encontrava, eles precisavam ali primeiro mudar o próprio estado vibratório para não se destacarem, né, no meio daquele grupo, daquela comunidade. Do contrário, eles não apenas não seriam percebidos, como se fossem percebidos, rapidamente seriam rechaçados, né, por aqueles grupos. Então eles tinham que se camuflar para estar entre eles, mudando a vibração, né, o estado vibratório em que eles se encontravam. Aqui nesse caso nós vemos encarnados então, trabalhando paralelamente enquanto eles desciam ao grupo, desciam lá, estavam juntos, né, a esse anfiteatro. Despertado Guilherme, esclarecido quanto ao programa em pauta, este não se pôde furtar a uma expressão de horror. Como se atreverão a adentrar-se no reduto do chefe? Quais os objetivos que levarão em mente? Inquiriu assombrado. Ignoram que o espetáculo terá a direção pessoal do Dr. Teofrastos, que se faz acompanhar, invariavelmente, de mais de uma vintena de cooperadores e guardas pessoais? Essa temeridade poderá redundar em lamentável punição para todos, inclusive eu. Não, ninguém intente a realização de ideia tão louca quanto essa. Recuso-me terminantemente à aquiescência. Você, no entanto, meu amigo, retrucou Saturnino, não se encontra em posição de escolha. As forças hipnóticas ali aplicadas não são a nós outros desconhecidas. Dispomos de larga experiência na questão e nos faremos acompanhar de um técnico em recursos tais como eficiente cooperador para qualquer circunstância menos feliz. Aqui provavelmente ele se refere ao irmão Glauco, né, que pelo conhecimento que mostrava, era um grande especialista nessa parte do hipnotismo. Então, ou seja, esse grupo não seria influenciado por essas ideias que eram então ali, né, irradiadas por esse grupo, né, central que controlava todo aquele grupo de espíritos, né? Além disso, estamos a serviço de Jesus Cristo, o supremo chefe da terra, e poder algum é superior às forças que ele nos outorga para a prática do bem e a libertação de consciências ainda mergulhadas nas sombras do crime. E aqui me fez lembrar também que o poder da influência e o poder dessa força magnética, né, que existe no nosso mundo hoje. Então nós temos lideranças comunitárias, lideranças governamentais, lideranças de grupos diversos, né, que influenciam aqueles que estão ali presentes. Pessoas sedentas de um objetivo, sedentas de um propósito, e em sintonia com essas mentes mais influentes, se deixam levar, se deixam conduzir. Muitas vezes o fazem de uma forma, inclusive, bastante cega, trazendo consequências dolorosas que, quando depois libertos dessa influência e tomando a lucidez, eles começam então a se arrepender, dizendo, eu não sabia o que eu estava fazendo. E isso tudo por causa dessa influência. Então, é uma força que nós ainda desconhecemos na Terra, nós sabemos na teoria, mas como ela não é percebida, como ela não é sentida,
Nós só podemos ali tirar conclusões pela observação. Mas no plano espiritual isso já é diferente. É possível sentir e é possível exercer essa influência de um modo muito patente no plano espiritual. E para nós aqui, nós acreditamos que nós agimos assim de uma forma completamente independente. Quando nós pegamos, por exemplo, na questão 459 do Livro dos Espíritos, que chegamos a mencionar no nosso encontro passado, que os espíritos nos conduzem muito mais do que nós imaginamos, é nesse sentido. De uma forma direta, individual, de uma forma coletiva, em grupos. Hoje nós temos, por exemplo, grupos religiosos, temos grupos ideológicos, grupos políticos, temos ali conflitos que surgem pelo mundo todo, em que pessoas são conduzidas por mentes sem se darem conta, sem perceberem que são apenas ali peças sendo movidas num grande jogo, que é um jogo que é organizado e conduzido por essas mentes mais influentes. E aí nesse caso, então, nós vemos essa personagem que é mencionada para nós aqui no caso Dr. Teofrastos, como sendo ali o centro dessa organização e tendo ali uma capacidade muito grande de influenciar esses espíritos. Mas tudo se dá naturalmente, como a gente já lembrou, nosso amigo Eduardo nos trouxe esse entendimento, para nós assim que não existe uma mente mais fraca do que a outra. Existe aquele que é mais esclarecido, aquele que é mais influente, e aqueles que, por sintonia, se deixam conduzir. Mas como ele coloca para nós aqui também, o irmão Saturnino, estamos a serviço de Jesus Cristo, o Supremo Chefe da Terra. Então, nesse caso, nesse objetivo, voltado para o bem, voltado para esse trabalho de libertação de consciências e prática do bem, como ele colocou aqui, estarem então se deixar influenciar por essa mente superior que é Jesus, cria em torno deles então essa proteção contra essa influência negativa. Então nesse caso são forças opostas que estão atuando sobre todos nós sem nos darmos conta disso. Então para que nós possamos então manter essa proteção, manter esse equilíbrio, é necessário que nós nos conduzamos para um lado ou para outro lado. No caso, o equilíbrio em busca, por exemplo, dos trabalhos e princípios trazidos por Jesus. E mais uma vez, não como uma liderança religiosa, mas como um modelo de virtude que nós buscamos. E é através desse princípio, é através dessa determinação que nós nos envolvemos nessas vibrações, permitindo que nós nos libertamos de qualquer outra influência que exista em nosso meio. Mas para isso nós precisamos de uma disciplina muito grande. E o vigiar e orar, como foi colocado para nós ali, é o ponto fundamental. Após uma pausa necessária, em que Guilherme se debatia entre as lembranças dos pensamentos que lhe eram habituais e a nobre austeridade de Saturnino, que, embora amoroso, sabia conduzir a questão com energia que não permitia discussão, prosseguiu. Opa, só um instantinho. Espera que eu peguei um botão a mais aqui, pessoal. Ixi, pera lá. Cadê aqui então? Prosseguiu. Tá. Então prosseguiu. Como já informamos, o nosso desejo é ajudá-lo a encontrar a diretriz da paz interior. Recuso-a, bradou o colérico. Sinto-me perfeitamente feliz e a realização dos meus planos é o coroamento de todos os meus esforços e sofrimentos. Esta imposição desagradável e coercitiva me surpreende e enfurece. Não conte comigo. Como se aguardasse a explosão da revolta, Saturnino acercou-se do revel e, orando em silêncio, se foi transfigurando diante de todos nós, enquanto uma aura de safirina e profusa claridade o envolvia. Vibrações sublimes a todos nos dominavam. Tínhamos a impressão de que o reduto modesto se transformava em recinto de luz. Suave música chegava de longe e, surpreendentemente, começamos a ver, além do que seriam as paredes materiais, diversas entidades espirituais que participavam das tarefas, embora sem que nós, os encarnados,
soubéssemos mergulhadas em profunda oração, ajudando Saturnino, que nos afigurava agora, venerando a figura ancestral ressurgida das páginas comovedoras da Boa Nova, nos seus primeiros séculos da Terra, quando homens afervorados se deixavam vencer pelas feras em inovidável testemunhos de amor a Jesus. Então trouxe ali, né, aqueles cristãos primitivos, né, primitivos no sentido de primeiros cristãos que bebiam da fonte do Evangelho, né, da fonte, né, convivendo com o próprio Cristo. Então, Saturnino, o irmão Saturnino, se mostrou como essa entidade, juntamente, né, com outros espíritos que estavam ali presentes, mas sem serem percebidos pelo fato de estarem em vibrações diferentes, mas que agora eles já eram percebidos. As lágrimas nos aljofravam, abundantes e ignotas emoções nos venciam docemente. O mensageiro da vida envolveu Guilherme paternalmente, transmitindo-lhe os suaves recursos do reconforto e da esperança, e falou-lhe com um inimitável tom de voz. Meu filho, Jesus é vida, e a vida é inevitável caminho de todos nós, viandantes da evolução. Ninguém se furtará indefinidamente ao progresso, ao amor, à felicidade que a todos nós estão reservados. Só existe soberana no universo a lei do amor, que rege os mundos e comanda todas as manifestações existentes, porque o Pai é o amor. O ódio a que muitos nos entregamos, quando inertes caímos na rebeldia. Quando inermes caímos na rebeldia. Ódio sempre transitório resulta da ausência do amor que entorpecemos e envenenamos com as emanações nefíticas do nosso desequilíbrio. Não receie, portanto, amar. O amor oferece felicidade a quem ama, produzindo no espírito emoções transcendentes que o enobrecem e vitalizam. Enquanto o ódio desagrega, macera e enlouquece, o amor sublima e liberta. Os que desrespeitam as leis da harmonia sofrem-lhes as consequências, sem que nos convertamos nos seus justiçadores, tornando-nos igualmente acelerados. E ninguém fruirá de paz ou experimentará alegria, vitimado a si mesmo pelo ódio. Há aqueles que, à volúpia do desequilíbrio, dizem não se importarem com o próprio estado. Todavia, a realidade é outra. Lucigênitos, temos todos a destinação da luz divina. Silenciou momentaneamente para dar ensejo a que Guilherme se impregnasse das sutis vibrações, deixando-se penetrar pelos argumentos e pelo amor que dele se irradiava. Prosseguindo, acrescentou: esqueça, filho, todo o mal para lembrar-se do infinito bem com que o nosso Pai nos felicita às horas. O mal somente faz mal a quem o pratica, tornando-o o mal. O perdão que se doa é semente de misericórdia que lançamos na direção do futuro, a benefício próprio. Não recalcitre, não odie a oportunidade da renovação. A vida a todos nos aguarda, com a ação benigna ou severa com que nos conduzirmos em relação ao nosso próximo. Verdadeiramente infeliz é aquele que não perdoa, não ouvida o mal, não oferece oportunidade de redenção. Todo perseguido resgata e se liberta, enquanto o verdugo se amarra à dívida e se deixa arrastar aos vigorosos potros do sofrimento, vencido mais tarde pelo vírus que alimentar nos escaninhos da mente atormentada. Recorde desse modo Jesus, que não carregava nenhuma culpa e, no entanto, o ex-obsessor de Mariana, dominado por súbita emotividade, prorrompeu em copioso pranto, no qual extravasava toda a angústia retida por longos decênios, causando compaixão a todos nós, que acompanhávamos o labor socorrista, valorizando o poder incomparável do amor. Encolhido nos braços generosos de Saturnino, parecia uma criança muito crescida, porém absolutamente vulnerável.
Cessada a ira, que é verdugo cruel, o espírito se deixara descontrair, retomando a condição dele mesmo. Chore, filho, acentuou igualmente comovido Saturnino. As lágrimas de justo arrependimento e de necessária dor são como chuva preciosa em terra crespada, oferecendo a oportunidade para que medrem as sementes da esperança e da paz que padecem até então, esmagadas de esterilidade do solo. Não permita, no entanto, que o pranto refazente se transforme em tormenta ululante e destruidora. Agora começa a vida nova para você, para todos nós. Jesus é sempre a porta à nova oportunidade. Vadeemos os rios das paixões que nos retêm e avancemos na direção do porvir promissor. Se o passado se nos afigura fantasma, que nos impossibilita a paz, o futuro, através da utilização do presente, em sabedoria e nobreza, nos enseja a bênção da alegria e a dádiva da paz. Todos nos encontramos enleados em reminiscências dolorosas. O nosso ontem é qual sombra esperando o sol do hoje para a perene claridade do amanhã. Silenciando momentaneamente, o benfeitor espiritual parecia recordar longínquas lembranças e, tomado por sublime modulação, que nos parecia ter origem em distantes sítios, prosseguiu. Aqui depois, então, ele vai continuar trazendo aqui algumas reflexões importantes que a gente depois vai seguir no nosso próximo encontro para não avançar muito aqui no nosso tempo. Mas depois, então, ele vai... Deixa eu ver aqui. Aqui. Falta um trechinho só. Deixa eu terminar ele aqui rapidinho. Vamos lá, então. Rapidinho. Prosseguindo, acrescentou. Aqui, prosseguiu. Diante dos infelizes, o mestre, vez alguma, teve palavras de aspereza. Não os reprochou, nem os acicatou. Envolveu-os todos na cariciosa esperança de melhores horas, oferecendo-lhes a dádiva do trabalho, nas oportunidades de 1000 recomeços para o aburilamento íntimo. No entanto, diante dos que compraziam na miséria alheia, pseudo-dominadores do mundo efêmero, aplicou o corretivo da palavra severa, advertindo-os com singular austeridade, não os poupando ao peso das responsabilidades que preferiam. Raros, porém, temos sabido valorizar o impositivo da informação cristã. A diretriz evangélica, ainda hoje, parece a muitos loucura, conforme informava o apóstolo Paulo em seu tempo. Tudo nos fala do amor, desde as paisagens felizes da natureza às emoções superiores da vida, das sensações primitivas nos seres inferiores às expressões de felicidade nos homens. Todavia, o amor para muitos de nós não passa de arrematado egoísmo, no qual asfixiamos as esperanças dos outros nas redes estreitas e apertadas do nosso personalismo infeliz. Relanceou o olhar pela sala clareada fortemente, pelas fulgurações que dele irradiavam, enquanto Guilherme, que buscava assimilar as lições com expressão de compreensível surpresa e ansiedade, se transformava em homem novo, abandonando a carcaça sofrida do homem velho, emanado ao ódio, agora renovado pelas sucessivas vibrações do amor. E como se desejasse fixar em todos nós os conceitos ali emitidos, continuou lúcido. Nascemos, vivemos no corpo e perdemos a indumentária, retornando ao palco das mesmas lutas, vezes inúmeras, sem conseguirmos melhorar as condições espirituais, repetindo a roda das paixões escravizantes em que nos comprazemos. Muitos, em incontável número, encontramos na carne e dela saímos sem nos apercebermos do fenômeno, aferrados às vibrações mais primárias da vida. Todos sonhamos com o céu, sim. Raros, todavia, estamos construindo as asas da evolução com os materiais da iluminação íntima nas linhas severas do trabalho fraterno, da renúncia
da caridade e do perdão. Semeamos pouca luz e colhemos aflições danosas. Por essa razão, nossa arca de esperança permanece vazia de alento. Sejamos prudentes, pois, utilizando os recursos da hora presente a benefício próprio. Verdadeiramente felizes são aqueles que perdoam, que cedem, que doam doando-se também. Jesus é ainda e sempre a nossa lição viva, o nosso exemplo perene, busquemo-lo. Silenciou, invadido por emoções transcendentes. Tínhamos a impressão de encontrar-nos em outro plano vibratório, que não a Terra, nossa genitora sofrida e portadora dos sofrimentos. Recompondo-se às características habituais, disse a Guilherme que o fitava algo atoleimado. E agora, filho, está disposto a seguir conosco ao recinto das experiências do irmão Teofrastos? Sim, tenho medo, porém. Em toda a minha desdita, sonhei não poucas vezes com a paz longínqua. As lágrimas inspiram-nos de prosseguir. E as lágrimas impediram-no de prosseguir. Pondo-lhe a destra sobre a cabeça banhada de úmido suor, Saturnino estimulou-o. Este é o seu momento de libertação. Não adie. O Senhor nos ajudará. Sigamos. Então aqui finaliza o capítulo número 5. Né? Enquanto isso, né, a Angelina trouxe para nós aqui, nosso amigo sempre aqui, né, Antônio Carlos, trazendo para nós a sua mensagem. Que a doce paz do meigo Rabi esteja com todos. Venho até vocês, amigos, contar um pouco da minha história. Fui em um momento, quando cheguei no mundo dos espíritos, um obsessor. Como foi triste o momento para mim. Foi necessário para meu aprendizado. Dou graças aos espíritos amigos da Terra e os que estão no mundo que me encontro hoje. Talvez algum dia possa contar a minha real história. Digo a todos, a ajuda que recebi me faz ser peregrino do amor, porque muitos da minha caminhada difícil me fizeram compreender que é verdade. Quando se ensina fora do amor, não se tem caridade. Hoje sigo ajudando aqueles que estão sofrendo por estarem obsediados sem encontrarem quem os ajude. Que o meigo Rabi esteja com todos hoje e sempre. Né? A ceia que nosso amigo falei, Antônio Carlos, se não for, me desculpe, mas gostaríamos muito, né, de ouvir a sua história, para que a gente possa aprender um pouco mais, né, compreender um pouco, né, todo esse processo de mudança, que é tão importante para todos nós aprendermos. Né? Muito obrigado pela participação conosco. Né, André tinha colocado lá em cima também, né, que imaginemos a irradiação, a força, né, que aconteceu durante essa descrição, nesse parágrafo, né, André? Estar envolvido nessas ondas, né, de tanto amor assim, é para derrubar qualquer um. Né? Derrubar naquele sentido de derrubar qualquer estrutura que seja tão resistente a essa transformação. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje. Capítulo 5, Elucidações Valiosas. Próximo capítulo para nós, capítulo 6, no anfiteatro. Nós vamos conhecer um pouquinho do que acontece naquele ambiente, como funciona, né, aquele ambiente que vai ser descrito para nós, então. Né, Didima colocou, derrubar orgulho, vaidade, e só sentir o amor. E sabe que deve ser muito doloroso, né, Didima? Porque o espírito que traz uma resistência tão grande, no momento em que ele tem que ceder, né, é como se ele tivesse que se rasgar por dentro, porque o orgulho está cedendo à humildade.